Temos aqui Hayek, Milton Friedman, Adam Smith, John Maynard Keynes, Mises e Karl Marx para definir quem é um dos maiores economistas de todos os tempos. Eu tenho certeza que você quer saber qual vai ser minha ordem, então vamos lá, vamos começar porque eu tô muita vontade de fazer isso rapidinho com vocês. Eu gosto muito de tier list e eu espero que vocês também gostem. Então, como eu segui a recomendação de vocês para fazer um tier list de melhores economistas de todos os tempos. Para quem não sabe o que é tier list, pô, já tenho vários tier lists aqui no canal de faculdade de economia, de bancos de investimentos. E se você tiver alguma sugestão de tier list, deixa nos comentários também, que eu gosto muito de fazer esse tema. Você não sabe o que é o tier list ainda? Pô, cai nesse vídeo de primeira. O que é um tier list? Bota aí na tela para vocês verem o que é um tier list. Essa é a teoria do tier list. Então eu vou ter que alocar esses 19 economistas que eu selecionei pela minha decisão totalmente arbitrária para colocar eles em 5 categorias, sejam os melhores ou os que eu não gosto, e também tem os subestimados, superestimados e os bons. Nessa lista, então, a gente tem aqui vários nomes de diferentes identidades, diferentes escolas de economia. E vai ser assim, uma opinião muito arbitrária para misturar um pouco de entretenimento com um pouco de sabedoria também, com um pouco de economia. Só que ele tem uma parte de entretenimento muito importante, porque eu preciso colocar em não gosto, no mínimo, uma pessoa. E eu tenho que colocar os melhores economistas, no máximo 3. Então vai ficar algum cara muito bom de fora, porque não existem só 3 grandes economistas. Todos aqui dessa lista podiam se encaixar, na verdade a grande maioria poderia se encaixar entre os melhores, mas a graça do tier list é essa, de eu colocá-los em ordens ali que você discorde, pra gente ficar debatendo nos comentários. Então, se ficou algum economista de fora aqui dessa lista, me deixa aqui embaixo que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Aqui a gente começa e provavelmente vocês não vão reconhecer alguma dessas carinhas. Eu em algum momento vou precisar procurar o nome dessas carinhas porque eu esqueci completamente, mas eu acho que eu lembro todas de cor aqui. A primeira dela é o Douglass North. Eu espero ser ele. Se eu errar algum aqui, eu vou passar muita vergonha, tá? Mas é o Douglass North o primeiro, que eu tenho quase certeza. E ele é um cara que fala sobre as instituições da economia. Então a instituição, o governo é uma instituição, as empresas privadas são uma instituição. Então toda a economia é formada por grandes instituições. E as instituições que modam o desenvolvimento econômico. Boas instituições têm um bom desenvolvimento econômico. E eu gosto muito. Eu vou falar muito superficial nesse vídeo também as ideias de cada um deles, tá? Então não esperem também ter aqui uma aula de universidade de economia. Vai ser algo mais da minha percepção de como estudante, como eu vi a teoria de que eu estudei de cada um deles. O Douglass North foi um cara que me interessou muito na faculdade e eu vou colocar ele por enquanto entre os melhores, porque eu acho que a teoria das instituições realmente explica porque alguns países são desenvolvidos e outros não. Eu gosto muito dele. O segundo eu já tive que procurar quem é o Thomas Piketty. Ele tem um livro chamado O Capital do século XXI, que ele é basicamente, eu vou falar muito generalista, tá? Mas ele é basicamente um seguidor de Karl Marx, mais aplicado ao século XXI. O livro que Karl Marx escreveu é O Capital, o Thomas Piketty escreveu O Capital no século XXI. Então ele tem toda a ideia ali do desenvolvimento econômico, da desigualdade, por que a gente tem uma desigualdade tão grande, por que isso é inerente ao capitalismo. Eu realmente, assim, eu acho que... Mano, olha essa lista, o quão pesada tá. Olha essa lista. Ele é um cara que eu vou colocar por enquanto em superestimados. Porque, cara, hoje, por ele ser o mais novo dessa lista, ele é o mais citado em algumas revistas, citados em jornais, em escolas, enfim. E eu acho que de todos esses outros aqui, esse aqui é muito superestimado, perto do que os outros já contribuíram para a economia. E a teoria dele eu não concordo, mas eu entendo a importância, eu entendo a relevância que ele tem e também o livro que ele escreveu é muito bem embasado. Mas eu acho superestimado também por não concordar e ter uma opinião aí mais de viés ideológico que infelizmente eu não concordo, tá? Olha os nomes que estão nessa lista aqui, é um nome muito pesado pra gente colocar no mesmo patamar que os outros. E aqui a gente já começa a ter alguns prêmios Nobel aqui. E a gente tem uma mulher, a única mulher da lista, eu gostaria que tivessem mais. Poderia ter colocado mais, mas eu acho que ela tem maior relevância aqui nesse papel. É Esther Duflo. Ela é vencedora do Prêmio Nobel de Economia. Ela é bem jovem, se eu não me engano, ela deve ter ali seus 50 anos, mais ou menos. E eu admiro muito ela, de verdade. Assim, eu gosto muito do trabalho dela. É um trabalho mais voltado à microeconomia, eu estudo o comportamento humano. Sou muito fã da Esther Duflo. Eu acho de verdade, por ela ter um prêmio Nobel, ela não é abordada muito em faculdades ainda. Ela poderia estar entre os melhores com facilidade ali, com sobra.
só que ela se encaixa mais em subestimados do que os melhores. Ela ainda está sendo subestimada pelo mercado, ela tem que ser provada talvez pelo gênero dela, então eu acho que ela é maior do que o título que colocam nela. Eu acho que ela é muito maior do que isso. Então ela se encaixa muito em subestimado, quem subestima muito o trabalho dela. E vá conhecer o trabalho da Esther Duflo, é fantástico, eu acho ela incrível. Ela merece muito estar onde ela tá, vencedor do prêmio Nobel, cara. Não é qualquer um que faz isso, né? Vamos lá. Ixi, agora já vai ter polêmica. Eu vou deixar aqui esses dois por último aqui, tá? Vou deixar esses trêsinhos aqui por último. Cadê o Adão? Cadê o Adão? Adão eu vou deixar aqui por último. Os três principais eu vou deixar por último, que é o Adam Smith, o Mises e o Karl Marx. Aqui a gente tem um dos meus prediletos, tá? Aí eu vou ser muito... Essa lista, ó, me desculpem, tá? É muito individual. É meus economistas preferidos. Talvez não são os melhores de todos os tempos. Então, vocês já viram um clickbait absurdo no título. Mas o Richard Thaler é um cara da economia comportamental, que é uma área que eu sou completamente fascinado. Eu acho que assim, ele não é subestimado porque ele tem muito livro, ele fala muito dele na mídia, ele é vencedor do prêmio Nobel, se eu não me engano. Eu, por enquanto, vou colocar em os melhores ele, porque eu gosto muito do Richard Thaler. Ele fala muito de como investir, alguns viés comportamentais que a gente tem que investir, que a gente deveria fechar todos os portais de notícias de investimentos para investir em ETF apenas, que é algo que eu sigo à risca. Então, eu concordo muito com o Richard Thaler em vários pontos. Ele fala muito de economia comportamental e eu gosto muito desse tema, e esse canal vai falar mais disso no futuro. E aqui a gente tem o John Stuart Mill, que é um dos maiores economistas que talvez você vai estudar muito na sua faculdade de economia, caso você curse economia. Se você vê várias literaturas clássicas de economia, ele vai estar como um dos principais autores da economia e da filosofia ética no geral. Então ele é um cara que não é subestimado, porque o trabalho dele é sim muito bem valorizado. Mas eu acho que ele não está entre os melhores, tá? Porque ele fala muito da filosofia do utilitarismo, que não é algo que eu concorde muito, aí eu vou colocar ele em bom. Apesar dele ser, assim, os grandes pais da economia, ele tá ali no augezinho, ele tem o seu pódio lá com toda certeza. Mas, assim, de todos que eu estudei na faculdade, esse é um que foi legal, mas não... Nossa, meu Deus do céu, mudou minha cabeça, legal pra caramba, gostei, é um bom economista. Então, não vejam que essa parte da terceira colocação de bons é algo ruim, é algo muito bom na realidade. Mas eu não vou colocar entre os melhores. E aqui a gente tem na lista um dos primeiros brasileiros a aparecerem, se não me engano tem 2 brasileiros nessa lista. Então temos aqui aproveitar, né, que temos 2 brasileiros, que é o Celso Furtado. Esse cara, ele é um pouco, diverge um pouco as opiniões, porque é um economista keynesiano, e o keynesiano ele reforça muito o papel do Estado na economia. Eu gosto muito de Keynes, com toda certeza, eu acho que ele tem grandes contribuições, apesar dessa geração que eu faço parte dela. Já fui um liberalzinho há muito tempo, então vocês vão sofrer aqui comigo nesse vídeo quando chegar a Keynes, que eu vou deixar até por último aqui. Mas eu acho que ele tem um papel muito importante. O Celso Furtado foi talvez o segundo maior economista que o Brasil já teve. Aí discordem de mim também, comentem aqui embaixo, mas pelas pesquisas que eu fiz foi o segundo maior, por todas as pesquisas que eu fiz pra fazer esse vídeo. Eu peguei os maiores economistas do mundo e do Brasil e ele tava em segundo da lista. Então eu vou colocar ele em bom. É claro que ele é um dos melhores, porque a gente tá colocando aqui, mesmo patamar, várias pessoas e generalizando muito. Mesmo lugar que Stuart Mill, é complicado. Ele provavelmente vai cair algumas posições aqui daqui pra frente, tá? Mas, pô, a gente tem que admirar os economistas brasileiros, apesar de discordar de alguns pontos da gente. Como ele discorda, eu discordo de alguns pontos dele aqui com toda certeza. E aqui, ó, meu coraçãozinho bate mais forte, porque eu gosto muito desse velhinho aqui, que eu acho que tá vivo ainda, que é o Robert Solow. Eu já tive, inclusive, um projeto de empresa que o nome seria Solow, porque ele fala do desenvolvimento econômico. Que o desenvolvimento econômico deveria ser vindo através da tecnologia, do capital humano, etc. A teoria dele me motivou muito entender porque os países são desenvolvidos. Eu gosto muito dessa temática, apesar de não me especializar nisso, mas é o que me chamou muita atenção na escola de economia, na faculdade de economia, e eu vou colocar ele aqui como um dos melhores. Eu vou ver se o Robert Solow vou ver se ele tem aqui um prêmio Nobel. Eu acredito que não. Ele é prêmio Nobel, sim. Ele é prêmio Nobel em 87, então tá aqui mais do que merecido, mais um prêmio Nobel para essa lista. Vou ver agora se o Douglas North tem prêmio Nobel também, não tenho certeza. Prêmio Nobel também, então essa lista dos melhores está ali num nível altíssimo, tá? E aqui temos o David Ricardo também, que é algo que você vai estudar muito na faculdade de economia. Então ele não é subestimado com toda certeza, ele é um bom economista, não vou colocar entre os melhores, mas é um cara que você vai aprender bastante. Mas de novo, como o Mill, por eles serem mais antigos, a teoria deles é muito avançada para a época deles, só que não me empolga. Não é algo que eu ficar, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Muito como os outros aqui dessa lista fazem comigo. Agora o Gregóriozinho, cara, o Gregory Mankiw. Esse cara é o primeiro livro que você vai ler quando você entrar na faculdade de economia, que é fantástico. Ele fala assim,
tem o livro de Introdução à Economia, tem Princípios da Macroeconomia e Princípios da Micro, que é o melhor livro para o economista entrar na faculdade. Você deveria ler esse livro caso você não queira cursar economia, mas queira saber mais. Explica muito bem os mecanismos da economia, o Mankio. O livro dele, se botar Mankio Economia, já vai aparecer o livro dele na Amazon ali para você comprar, é bem baratinho. Vale muito a pena, é uma aula de economia para iniciantes. Um pouco difícil de ler, claro, porque é um nível acadêmico, mas é muito, muito bom. Não vou colocar entre os melhores, obviamente, mas ele é muito bom e ele não é subestimado porque ele deve ter ganhado muito dinheiro com esse livro que ele vendeu com toda certeza. É que o Paul Krugman, que é um cara que tem uma Masterclass. Masterclass é uma área de cursos ali americana que ele dá uma aula de algum tema. Então as maiores personalidades do mundo dão uma aula de algum tema. E o Krugman, ele é muito bom em economia internacional. Inclusive tem um livro que você vai estudar na faculdade de economia internacional, que é um livro com uma capinha amarela, se eu não me engano. E é um livro muito bom também, que me ajudou muito. De novo, não me empolgou muito, porque é um tema que não me interessa muito, mas ele de fato é um dos melhores economistas que a gente tem hoje. Mas eu vou botar ele em bons por gosto. Total gosto. E agora temos o segundo brasileiro dessa lista, que é o Mário Henrico Simonsen, que se você procurar melhores economistas do Brasil, ele vai estar em primeiro em todas as listas. E eu acho que a gente, na faculdade, não dá a devida atenção que a gente deveria dar pra ele, tá? De verdade. É um cara que eu sei pouco daqui dessa escola, mas por eu saber pouco, eu acho que ele é subestimado. Eu acho que a gente deveria conhecer mais do trabalho do Simonsen com toda certeza. E ele merece estar onde ele está em subestimados, apesar dele não ser subestimado. Eu acho que todo mundo reconhece a grande importância que ele teve para a economia brasileira, mas ele vai ficar aqui nessa listinha de hoje. E aqui ó, a gente tem um cara que talvez, se sua faculdade for muito boa, ele vai te ensinar sobre esse cara, que é o Acemoglu. Com certeza foi o cara que eu mais li artigos acadêmicos. Ele é um cara ali que vai ganhar o prêmio Nobel. A gente não sabe quando, mas vai ganhar em algum tempo. Eu gosto muito, muito desse cara. Já devia ter ganho o prêmio Nobel? Já devia ter ganhado o prêmio Nobel. E vou colocar ele aqui em subestimados também. O Acemoglu, que ele tem várias teorias. Inclusive, ele tem um livro que é fantástico, que é Porque as Nações Falham. E tem essas TED Talks em vários lugares. Tem palestras, podcasts que ele fala sobre isso. Ele é bem novo, ele tem 54 anos, por isso ele não ganhou o prêmio Nobel, né? Ele é muito novo. Mas, cara, esse livro aqui é fantástico. Vocês deveriam muito ter esse livro, vale a pena o investimento. Então ele com certeza vai estar em um dia entre os melhores, mas por enquanto ele vai ficar aqui em subestimados, porque ele merece muito um prêmio Nobel. Difícil falar que a Esther Duflo está em subestimados, né? Ela já tem um prêmio Nobel, é mais pelo conhecimento que a gente não estuda muito sobre ela, mas tudo bem, tudo bem. Olha, esse aqui, ó, aí acabou tudo. Agora, sabe quando se fala de clubismo? Ah, que você é palmeirense, tá falando bem do Palmeiras, e sou palmeirense, não tem nada a ver. Mas aqui a gente tá aqui como um economista predileto, tá? Que é o Daniel Kahneman. Aí, ó, pode não ser os melhores de todos os tempos. Tem prêmio Nobel? Tem prêmio Nobel. Pode não ser o melhor economista de todos os tempos. Nem economista ele é psicólogo e mestrado em economia. Tudo bem. Economia comportamental, meu querido. Aqui é Kahneman na veia, rápido e devagar, coisa boa demais. Tô nem aí, porque falarem. O Daniel Kahneman vai ficar aqui no meu coração. Clubismo? É clubismo. O vídeo já tá gravado. Mas você vai fazer comigo é brigar aqui no comentário. Tô nem aí. Realmente mereceu. Chegamos aqui na melhor parte do vídeo. Olha aqui. Isso aqui tá um absurdo. A gente tem aqui o Hayek, o Milton Friedman, Adam Smith, Keynes, Mises e Karl Marx. É o que vocês estavam esperando para eu brigar, porque tudo que dali vocês não devem conhecer muito bem. Vocês devem conhecer mais esses carinhas aqui, que eu deixei por último, porque eu não sou trouxa também. O Hayek eu não gosto, de verdade, assim. Eu acho que de todas as contribuições que a gente tem aqui em cima, eu não gosto dele, porque, cara, olha os nomes que a gente tem aqui acima dele, são gigantes. E o Hayek preza pelo libertarianismo, escreveu os artigozinhos sem matemática, um negocinho bem mais ou menos, sabe? Eu não gosto muito e eu acho que, assim, ele é muito superestimado. Mais do que tudo, ele é superestimado. Eu não vou botar em não gosto, talvez ele caia aqui também como o Piketty vai cair. O Milton Friedman, com certeza, ele é um bom economista. Não tenho sombra de dúvidas que ele é um bom economista. Ele tem várias teorias ali que se concretizaram, que mostraram ter benefícios para a economia, como o próprio Bolsa Família, que a ideia vem do Milton Friedman. A renda básica universal também é do Milton Friedman. O Adam Smith, ele tá entre os melhores economistas de todos os tempos, que apesar das ideias dele, nossa, parecerem super fácil de se entender hoje em dia, para a época, 1800, é difícil pensar com a cabeça que ele pensava na época, de construir toda a teoria econômica do jeito que é hoje. O Adam Smith, ele é um dos melhores. O Keynes, ele é um dos melhores também. E aqui, ó, eu já estourei muito a cota dos melhores. Eu vou ter que descer no final do vídeo alguns desses, pelo menos 3 nomes, eu vou ter que descer. Então, vai ficando aí. Mas o Keynes, ele tem uma contribuição para a economia muito grande, porque ele explica muito o mundo como ele é hoje.
goste você ou não, ele consegue explicar melhor do que todos os outros dessa lista, porque o mundo é como é hoje. E a gente por muitos anos seguiu as políticas econômicas propostas por Keynes, goste você ou não, ele tem uma contribuição imensa para a economia. E não há como negar, não há. O Mises, também acho superestimado. Tranquilamente, tá? Superestimado. Ele tem a teoria, assim, toda a teoria do liberalismo, do libertarianismo, tem em voga a racionalidade do ser humano. Então, que a gente vai conseguir, sem o governo, ser racional o suficiente para conviver em sociedade, que é uma coisa que eu, pela economia comportamental, que é o meu olhar do mundo, isso não funciona, porque os indivíduos não são racionais, a gente não é um centro de poder, não é algo que a gente teria. Eu acho que até o estado mínimo ali tem suas críticas, eu olho ali com um pouco de recuso. Eu acho que poderia funcionar um pouco para o Brasil a questão de diminuir o Estado, mas assim, o Estado mínimo, eu acho que para a questão de desigualdade, como a gente já formulou o mundo como ele é hoje, são práticas insustentáveis que a gente tem para a economia. E Karl Marx, aí vocês vão falar, ó, eu já sei que vocês já estão putos comigo, que eu já coloquei o Hayek e o Mises em superestimados, mas cara, de verdade, assim, olha os outros nomes que eu já comentei para vocês até agora, as contribuições de prêmio Nobel e tudo, esses caras, eles vão ficar num nível abaixo, num degrau abaixo, porque a gente tá falando aqui dos big players. E a gente tem o Karl Marx aqui, por último, que, cara, foi um dos melhores economistas do seu tempo. Ele explica muito algumas questões do mundo moderno, como eu já fiz um vídeo ali que vai sair ou já saiu, que eu comparo o Adam Smith com o Karl Marx na questão do mercado de trabalho, que o Karl Marx estava certo, pelo menos nas práticas do dia de hoje. Você odeia ele porque ele teve um impacto muito grande, porque o nome dele é muito falado e porque a teoria dele foi muito popularizada. E ele é tão bom quanto o Adam Smith. É claro que ele tem suas ideias muito equivocadas em várias práticas, mas às vezes a gente tem que falar, mas eu não vou botar entre os melhores, tá? Porque eu não concordo, mas ele é um bom economista. Eu não posso olhar e falar, mano, não dá. Não dá. O cara, a gente tem que entender que os dois pontos trazem argumentos muito bons, independente de tudo, mas eu não concordo. Então vamos descer rapidinho aqui, ó. Eu preciso ter no mínimo um que eu não gosto. O Piketty eu não gosto. Não gosto do Piketty, mais do que... E eu já vou deixar esse mínimo mesmo de um. Eu acho o Hayek e o Mises superestimados. Eu acho que eles não deveriam ter o crédito que eles têm hoje. A Esther Duflo, de verdade, subestimada. O Simonsen, subestimado. O Acemoglu, com certeza, subestimado. E eu vou descer, ó. Douglass North, ele é muito subestimado ainda. Apesar de ter prêmio Nobel, eu acho que é um cara que a gente poderia ter mais na faculdade, um nome mais recorrente que a gente poderia ouvir. Eu não quero deixar aqui dois de economia comportamental, então vou descer o Thaler para bom. Ele não é subestimado, ele é um bom economista e ponto. Ele tem o reconhecimento que ele merece. E cara, eu vou ter que descer o Solow para subestimado, porque querendo ou não, é um cara que a gente ouve pouco na faculdade. Eu ouvi muito, de verdade, eu ouvi muito do Solow e do Douglass North, mas eu sei que em várias faculdades eles não são tão falados, então eu vou botar eles em subestimados, porque são dois economistas, são dos meus prediletos. Mas essa lista aqui, ó, é claro que o Kahneman ele não tá no mesmo nível que o Adam Smith e o Keynes, é claro, mas ali, ó, é do coração, é clubismo, acabou. E é isso, é meu preferido. Chupa Adam Smith, chupa Keynes, aqui é top 1. Se tivesse uma aqui em cima, ó, botava aqui em cima, ó, top Johnny. Mas é isso, acontece. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu esqueci algum economista, se vocês querem uma nova rodada com outros economistas, deixa aqui embaixo que eu vou ficar feliz em refazer uma nova tier list ou com qualquer outro tema. Por esse vídeo é só e tchau.